Olá, meus amigos, muito boa noite. Esse é o projeto da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, um projeto que visa fazer lives sobre temas aí interessantes, temas, às vezes, até pouco explorados nas doutrinárias convencionais. Eu tenho hoje Marcel Cadidé Mariano. Marcel Cadidé Mariano praticamente dispensa apresentação no meio espírita, funcionário público estadual, bacharel em Direito, graduado em História, e a sua atuação no movimento espírita é por demais conhecida, não apenas em termos institucionais, na sua sempre colaboração e abnegação nas federativas, notadamente na Federação Espírita do Estado da Bahia, que eu conheço mais o seu trabalho e a sua dedicação, mas também na atividade doutrinária como orador espírita, não apenas nacional, mas internacional, e médium de faculdade mediúnica, que trabalha e tem uma larga aí folha de serviços, tanto em atividade e reunião mediúnica, como na área da psicografia. Para mim é um grande prazer, porque é uma das referências em termos de divulgação doutrinária dos nossos tempos, Marcel Cadidé Mariano. E antes de passar a palavra para o Marcel, eu gostaria de já fazer uma espécie de provocação para que ele possa desenvolver o tema. Essa live é conhecida do público como sendo uma live mais interativa, mas eu gostaria de que Marcel priorizasse a fala dele, porque é uma oportunidade muito bacana de tê-lo aqui, orador espírita bastante requisitado. E eu gostaria só de começar, Marcel, lembrando alguns adjetivos de que Divaldo Franco muitas vezes foi envolvido ao longo da sua história apostolar, podemos dizer assim. Trator de Deus, dizia Chico Xavier. O trator desbrava terrenos, o trator gera aí o aplainamento e o descortinamento de novos terrenos e novas regiões, né? Não apenas trator de Deus, mas Chico Xavier, de maneira muito bonita, disse que ele trazia uma estrela na boca. Sueli Caldas Schubert chamou ele de o semeador de estrelas. Altiva Ferreira Noronha denominou de o peregrino do Senhor. E Miguel de Jesus Sardano chegou a dizer que ele era o apóstolo Paulo dos tempos modernos. E sobre isso, Marcel, quando eu li pela primeira vez a obra Paulo Estevão, uma das coisas que mais me emocionou e mais me tocou ao ler aquela obra-prima da psicografia de Chico, eu fiquei profundamente impactado com o apóstolo Paulo, já convertido e já na saga missionária cristã, indo para os países mais longínquos e as regiões as mais variadas, às vezes a pé, às vezes em cima de cavalo, às vezes de canoa, dormindo ao relento, para falar para 2, 3, 4, 5 pessoas. E quando eu li isso, e quando eu vi essa saga descrita por Emmanuel, eu fiquei profundamente impactado, tamanha abnegação do apóstolo Paulo descrito por Emmanuel. E eu não vejo uma tarefa assim semelhante na experiência atual, a não ser quando eu olho para Divaldo Franco. Quando eu vejo Divaldo Franco, eu me lembro dessa tarefa de viajar para as regiões mais distantes para falar para 3, 4, 5 pessoas e ser fomentador de uma mentalidade que Joana chama de a mentalidade do espírito imortal. Essa é a introdução que eu faço para passar para você, Marcel, e que você possa desenvolver. Divaldo Franco, 5 de maio, 1927, 5 de maio, 2020. O que é que você tem para falar para a gente? Você que tem uma convivência próxima com ele e que tem uma larga trajetória aí de troca, de compartilhamento e de convivência próxima com o médium e orador Divaldo Franco. Querido amigo Flávio Santos, nosso cordial voto de muita paz e de ótima noite. Quero agradecer o seu generoso convite e o convite da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que aprendi a amar esta veneranda instituição pelo trabalho nobre e diamantino que vem sendo realizado junto a milhares de corações que aportam naquela casa como aves feridas, como pessoas sedentas de conhecimento, como esponjas porosas atrás do entendimento acerca dos problemas do destino, do ser e da vida. E ali encontram lúcidas respostas junto a trabalhadores
bem qualificados e bem preparados da seara espírita. A todos os internautas que nos estão acompanhando, formulamos votos a Jesus que nos dê e nos mantenha em sua doce paz. Como ninguém ignora do movimento espírita, o orador baiano de Feira de Santana, Divaldo Pereira Franco, está completando hoje, pelo menos até meia-noite, 93 maios entre nós. Desses 93 maios que ele viveu, ele tem 75, 76 de dedicação integral ao movimento espírita. Nascido em Feira de Santana, em 1927, naturalmente que aqueles que assistiram o filme alusivo à vida dele, que foi lançado no dia 5 de setembro do ano passado, eu ainda carrego aqui no pulso as fitas que foram colocadas lá no Shopping Barra. E, seguindo a tradição baiana, a fita não deve ser tirada. Ela deve cair naturalmente com o tempo. Então, nenhuma superstição de minha parte, porque o espírita não tem superstição, nem se vincula a crendices. Nós somos uma doutrina de lógica, de raciocínios espíritas, de um comportamento lúcido e de uma fé clareada pela razão, que pode encarar a própria razão face a face em qualquer época da humanidade. A fé cega também encara a razão, mas farsa a farsa, e não face a face, o que é bastante diferente. Dessa maneira, todos nós estamos cientes de que ele hoje já completou 93 anos de idade. E apesar das 3 hérnias de disco que o acompanham há 3 anos, são 3 irmãs, 3 hérnias, são 3 irmãs, vieram morar com o Divaldo e fizeram casa, minha vida, nas costas dele, exatamente na coluna. E nem isso impediu o nobre missionário de continuar com a sua agenda, mesmo debaixo de dores excruciantes, muitas vezes aquelas dores silenciosas que ele oculta para servir. A mim comoveu profundamente quando agora, no mês de março, dando uma entrevista durante a sua participação sempre memorável na 22ª Conferência Espírita do Paraná, lá em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, entrevistado por Adriano, ele afirmou que quando está em atividade espírita, a dor desaparece. Então, ele gostaria de estar permanentemente fazendo palestra. Porque no momento que ele está nas palestras, nas exposições, a imantação dos espíritos nele anula a dor. E ele consegue passar 1 hora, 1 hora e meia, sem qualquer dor. Quando a entidade desincorpora, ou se afasta, ou desimanta, conforme a expressão, a dor volta. Os condutos voltam a se conectar e ele volta a sentir a incômoda parceira causada pelas 3 irmãs que resolveram morar com ele de 3 anos para cá. Então, ele gostaria de estar em atividade espírita incessante, mas todos nós estamos cientes de que atravessamos dias difíceis, dias sombrios, em que esperávamos que abril, onde todas as informações de infectologistas, de bacteriologistas e de clínicos médicos dessem conta de que a infecção teria o pico ali pelo dia 20, 25 de abril. Quem teve contaminação exibiria a contaminação. Os assintomáticos teriam o vírus, mas não teriam sintomas. Mas não foi isso que aconteceu. Porque, como no Brasil a gente não segue muitas regras, e não obstante governadores e prefeitos terem decretado quarentena, isolamento social, pedidos e clamores para que fiquemos em casa, nós não podemos ficar em casa porque temos que comprar alimentos. Não estamos criticando aqui, estamos apenas afirmando que há situações que me obrigam a sair de casa para adquirir um botijão de gás, para comprar uma água mineral, um leite de uma criança, comprar máscara. Então eu tenho que sair e me expor. E nessa exposição, ou contamino ou sou contaminado. De modo que agora teremos em maio, segundo os prognósticos aí das autoridades, novos picos com óbitos muito elevados.
Vamos aguardar, torcendo e vibrando a Jesus, de que esses prognósticos não se confirmem. E o número de curados, que já é bastante expressivo, continua muito grande, muito mais do que os contaminados. Eis porque a Mansão do Caminho, através de sua diretoria, decretou no dia 17 de março fechamento completo de suas atividades, por 60 dias. Sendo Divaldo o primeiro vice-presidente daquela casa e o digno presidente Demétrio Ataí de Lisboa, naturalmente que a mansão nem recebe, nem abre, nem ninguém sai. Nem entra, nem sai. Eu, por exemplo, estou lotado lá como profissional. Eu sou supervisor do Balcão de Justiça e Cidadania, que é um órgão do Tribunal de Justiça da Bahia, localizado dentro da mansão. Então, eu não posso trabalhar até o dia 17 de maio, quando a mansão vai reavaliar se pode abrir os seus portões para receber as crianças da creche, as 3.600 crianças que são educadas nas nossas 3 escolas, Alvorada, Jesus Cristo e a Escola Nilson de Souza Pereira, enfim, as outras ocorrências normais. Que eu saiba, somente a Casa de Parto Marieta Pereira da Silva está funcionando até pela sua peculiaridade. É parto. Você não pode impedir que o parto aconteça e lá só se faz parto natural. Se o parto for diagnosticado pelos médicos como requisitando fórceps ou mesmo cesárea, a parturiente é colocada numa ambulância e levada para alguma clínica, para alguma maternidade conveniada, pública ou privada, a fim de que tenha lá a sua criança na segurança prevista pelos médicos. Então, Divaldo está em quarentena. E, recentemente, ele esteve adoentado, por quanto pouca gente saiba. Ele teve um distúrbio estomacal intestinal e passou 5 dias de cama. Mas aquele homem se afigura a própria reencarnação da fênix, a mitológica ave grega que se refazia todas as vezes que virava cinza. Ela envelhecia e no envelhecimento ela se derretia transformando-se em cinza. E quando a cinza estava no vaso, ela se reconstituía nascendo uma nova fênix inteiramente restaurada. Então é um homem que tem uma capacidade impressionante de se reinventar, de se ressignificar e de se recuperar das problemáticas. Nessa mesma entrevista que ele deu no Paraná, que aqui destaca, ele falou que em recentes exames médicos como cardiologista, foi apontado que ele tem um coração tão saudável que poderia levá-lo tranquilamente a 110 ou 120 anos de vida. Como nós sabemos de que ninguém morre de coluna causa dor, mas não mata, ele está se preservando do coronavírus, dentro do isolamento lá da mansão com os internos. Quem não saiu ficou lá, quem está de fora não pode entrar. Todas as atividades sociais estão suspensas, são quase 6.000 pessoas atendidas por dia, que estão aguardando. Então imagina o transtorno dessas famílias que não recebem pão, que não recebem as cestas básicas, cujos filhos não estão na creche, mas também não estão na escola, porque estão dentro de casa. Estamos todos reféns. E eu estou sonhando o dia em que a justiça possa me decretar o regime semiaberto. O regime semiaberto para mim também, que é um pouco sair de casa. Quando a justiça decretar isso, como hoje eu conversei com a doutora Gardênia Duarte, ilustre desembargadora, e ela deu muito risada com o meu pedido. Doutora Gardênia, se cair um habeas corpus para a senhora, me dê pelo menos regime semiaberto, eu quero ir na esquina fazer alguma coisa. E ela riu e disse que decretaria realmente minha semi-liberdade. Então, esse homem notável, incansável, depois de 75 anos, anunciou para hoje, daqui a pouco, e já estamos replicando, às 19h30, daqui a pouco mais de 70 minutos, nós teremos Divaldo num live, lá diretamente dos estúdios da Mansão do Caminho, onde ele vai fazer uma palestra, como fazia habitualmente, que hoje, terça-feira, se estivéssemos presencialmente, a mansão estaria absolutamente abarrotada, porque coincidiu a doutrinária de terça-feira com a data de aniversário dele. Na impossibilidade de termos a presença e estarmos presentes junto com ele, então o teremos virtualmente. E ele vai anunciar o lançamento do seu último livro mediúnico, Vidas Vazias, da autoria do espírito Joana de Ângeles. É curioso, Flávio, e a quem está me ouvindo,
que frequentemente eu sou sondado pelo país, já que viajo muito, viajo mais de 180 dias por ano, e pessoas me perguntam se Joana de Anjos está reencarnada. É uma pergunta frequente e recorrente. Naturalmente que eu digo que, enquanto Divaldo estiver na Terra, a possibilidade mais provável é que ela esteja no mundo espiritual. Porque senão Divaldo estaria desguiado, ou seja, sem guia. O guia já voltou e o protegido ficou desguiado. Ora, nós sabemos que ninguém fica desguiado, porque Divaldo, numa altura dessa do campeonato da vida, já se autoguia. A maturidade, a experiência dos anos, já dá a ele condições totais, como era o caso de Chico, que ficou sem guia 2 anos. Porque, segundo a informação do próprio Chico, se Emmanuel reencarnou no ano 2000 e ele desencarnou em 2002, então Chico ficou 2 anos sem guia. Porque esse rapaz, que seria Emmanuel reencarnado, está hoje com aproximadamente 20 para 22 anos de idade. Já é um pleno adulto. Esteja onde ele estiver. Porque nosso movimento é muito fértil de especulação, mas é muito pobre de estudo. É muito pobre de análise. É muito pobre de autocrítica, de exame mais cauteloso, porque em cima de especulações, só pode se fazer especulações. Você não tem como penetrar um campo do sexo dos anjos. Os anjos têm sexo? Nem a igreja sabe disso. Quem sou eu, então, para dizer se os anjos têm sexo? Porque não existe anja. Sempre existiu anjo. Então o céu é um clube do Bolinha. Não há Luluzinha. Porque não há anja. Só há anjo. Então, consequentemente, as pessoas me perguntam e eu digo, olha, imagina que Joana ainda está no mundo espiritual. A prova cabal disso é que ela está publicando um livro. Alguém poderá dizer, sim, mas ela pode ter escrito encarnada? Olha, poder pode, mas a resistência de você sair de um corpo para utilizar o médio que você utilizou por 75 anos para escrever é muito mais difícil. Eu não creio que os espíritos superiores gostem de coisas difíceis. Se ela pode estar no além, ainda escrevendo, ela não responde porque isso não é matéria para ela responder, nem perder o tempo dela respondendo a quem fica indagando se ela reencarnou ou não. Então o livro sai hoje, logo logo saberemos a forma de adquirir, provavelmente pelos correios, porque livrarias ainda estão fechadas, e eu que trabalho na Federação Espírita do Estado da Bahia há 37 anos, sei que a livraria da Federação ainda não tem esse livro. Aliás, ninguém tem. Só quem tem é a Leal, a Livraria Espírita Alvorada, que é a editora da Mansão. Mas vamos ver como é que vai haver a distribuição desse livro para venda junto ao público. Porque sabemos que é o último livro, porque ele próprio declarou, e não sou eu que vou de encontro à opinião do próprio médium. Se ele diz que é a última obra, não haverá mais livros psicografados. Então a tarefa psicográfica do médium Divaldo Pereira Franco está encerrada. Quem está dizendo isso é ele. Mas não a tarefa doutrinária. Porque acreditamos que enquanto ele tiver saúde e ele tiver voz, ele poderá pregar até deitado. Se a sambista Bete Carvalho, que acaba de completar 2 anos de desencarnada, eu a conheci pessoalmente aqui no aeroporto de Salvador, quando embarquei para uma viagem. Bete Carvalho, nos últimos anos de vida, antes de desencarnar, ela deu um show no Rio de Janeiro, deitada numa cama, porque sofria de dores de coluna. Então, é uma mulher tão nobre, uma cantora tão digna, uma representante legítima do samba, que ela não cancelou os ingressos do show dela por causa de dor de coluna, e ela foi de maca. E deitada, ela cantou todos os seus grandes sucessos e foi, durante 10 minutos, aplaudida de maneira entusiástica por aquele povo que lotava o teatro onde ela se apresentou. Depois, com todas as loas, Bete Carvalho se despediu do corpo e voltou para o mundo espiritual. Então, enquanto a voz de Divaldo estiver tonitroante, enquanto aquela mente estiver lúcida, dizendo coisas coerentes e nos ensinando como viver, a preencher essas vidas vazias destes dias atuais de pandemia, esse homem prosseguirá. Então, muitas homenagens estão sendo feitas a ele, e eu quero aqui destacar 2 livros, os quais me baseei para pegar dados da vida dele. Primeiro, Ana Lande, a jornalista Ana Lande, que
é dona de uma editora, a editora Bela Editora. Ela pediu permissão a Edivaldo para escrever essa biografia e ele relutou durante mais de 2 anos, até que autorizou. É uma biografia eminentemente jornalística, porque não sendo ela espírita, ela não fez apologia da nossa doutrina. Ela retratou a vida do médium, a vida pessoal dele, onde ele anda, o que ele faz, quais os desafios nas viagens que ele enfrentou, as intempéries, as mudanças climáticas, as doenças que o acometeram ao longo de uma existência. Ele sempre foi um homem muito saudável, mas aproximadamente de 5 anos para cá, 2015, 2014, ele passou a apresentar fragilidades físicas. Em 2015, por exemplo, ele teve pneumonia e teve que abortar uma turnê que estava fazendo pela Europa, em Portugal. E veio, por orientação do Dr. Bezerra de Menezes, direto para o Brasil. E aqui ele ficou 60 dias com a sua agenda inteiramente cancelada, fez tratamento com o Dr. Roberto Calil no Hospital das Clínicas e no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, um dos maiores médicos do Brasil e uma das maiores vozes autorizadas em medicina do mundo, e depois ele se recuperou aqui em Salvador durante 60 dias, onde a ordem do Dr. Roberto Calil foi boa alimentação, muito repouso e silêncio. Cale sua boca. Porque se você está com pneumonia, você não pode forçar os pulmões. Durante 60 dias, ele compareceu a todas as reuniões da mansão. Ele foi a todas, não falava. Ele abria a reunião, fazia prece, depois passava a palavra para o orador. Eu próprio fiz 3 palestras na frente dele. Aí eu pergunto a quem está me ouvindo, não é fácil o discípulo falar na frente do mestre. É muito difícil o aluno proferir uma aula na frente do venerando Lente, altamente qualificado, o maior orador do mundo do meu lado, e eu ter que levantar para fazer uma palestra com aquele olhar dele, puxado, levemente puxado, me observando inteiramente. Então foi uma experiência que me marcou muito, porque numa dessas quintas-feiras que fiz palestra ao lado dele, e somente eu e ele na mesa da mansão, eu fiquei tonto. Uma certa vertigem tomou conta de mim, como se eu tivesse labirintite. E a vertigem começou por volta de 8h15 e perdurou até as 9 horas. Então, 9 horas, quando eu terminei a palestra, devolvi a palavra a Edivaldo para alguns avisos terminais da casa, eu estava tonto. Mas era uma tontura em que eu sabia exatamente onde eu estava. Continuei tonto, ele deu os avisos, fez a prece de encerramento, e quando sentou-se ao meu lado, cada um de nós abriu um copo de água para beber, e eu disse a ele, Di, eu estou me sentindo tonto, como se eu estivesse fora do corpo. Ele sorriu e disse, claro, meu filho, é porque desde 8h15, Joana de Andes está sendo incorporada em você, proferiu a palestra por seu intermédio. Então, é um aspecto que destaco aqui dentro da área da mediunidade, sem qualquer louva minha à minha pessoa, descolorida e imprestável, cujo valor reconheço não ter, mas para destacar a vibração desta mulher desencarnada como é alta. Flávio, conto para você aqui que passei a noite sem dormir, porque saí da mansão e vim para meu apartamento e até as 4h15 da manhã eu rolei na cama em êxtase. Meu estado de êxtase era tão grande, meu perispírito estava tão dilatado, que eu não consegui repousar. Somente às 5 da manhã foi que eu repousei. Quando meu perispírito voltou à sua insignificância habitual, corriqueira. Aí que eu me senti eu mesmo e pude repousar por 2 horas e às 7 horas eu fui trabalhar, sem qualquer prejuízo para sexta-feira. Eu estava plenamente ativo, acordado, de mente lúcida. Como é que eles conseguiram fazer isso? Eu sei que eles sabem fazer isso. Então a convivência de 37 anos com ele, porque eu conheci muito jovem. Eu tinha 16 anos de idade quando ele foi a Juazeiro, minha cidade natal, pela primeira vez. E eu fui chamado ao palco para compor a mesa e fiz a prece de abertura de uma conferência que sacudiu o Juazeiro. Ele falou sobre a reencarnação no Cine Teatro São Francisco, de saudosa memória que já não existe mais. Hoje é uma loja. E, ao longo dos anos, manteríamos contatos epistolares, carta. Ele sempre gostou de escrever, eu também.
E nos últimos 12 anos, ele me convidou para ir trabalhar dentro da mansão e me alistar como voluntário e sócio associado, com direito a votar e ser votado. Então, sou trabalhador efetivo daquela casa há 12 anos, tenho feito várias viagens com ele, inclusive pela Europa. Em outubro do ano passado, ele estava fazendo uma turnê por 6 países e eu por 5. E nos encontramos de maneira muito, muito bonita, muito graciosa, na cidade de Verdun, na Suíça, a cidade onde o jovem menino Rivail foi educado por Pestalozzi dos 9 aos 16 anos. E o seminário de Divaldo foi dentro do castelo que Pestalozzi ocupou com a sua notável escola pedagógica, onde o menino Rivail foi preparado pedagogicamente para a grande tarefa que iria acontecer na sua vida cerca de quase 45 anos depois, com a codificação do Espiritismo. Então é uma vida que qualquer homenagem, aqui digo com toda a sinceridade, como já disse a ele, qualquer homenagem que se preste a Divaldo Pereira Franco ainda é pequena para dimensionar o valor moral e intelectual deste homem nos nossos dias. Ele já recebeu mais de 1000 títulos, comendas, broches, medalhas, diplomas, que hoje você seria capaz de abrir um pequeno museu somente com as comendas que ele já recebeu. Mas isso ainda não atesta o valor deste homem para a religião espírita, para a filosofia dos nossos dias e para o conhecimento científico contemporâneo, porque ele colaborou em todas as 3 áreas, sem citar aqui psicologia, história, arte, fatos mediúnicos que as suas faculdades capturaram dos espíritos, nos trazendo informações que são absolutamente inéditas. Então, em muitas viagens, ele me contou coisas muito curiosas, cujo tempo realmente é escasso para a gente dizer. Porque viajando com ele, ficando em aeroporto, muitas vezes eu e ele aguardando voos, ele então me contava histórias de suas faculdades mediúnicas que são absolutamente deslumbrantes. E como eu já disse, hoje num live para o pessoal de Mato Grosso, que mandou um conjunto de vídeos para ele, o homenageando, e eu fiz parte, o maior fenômeno em Divaldo não são as faculdades mediúnicas que ele possui. Não, não é. O maior fenômeno naquele homem é o que a doutrina conseguiu fazer dele. Quem absorve a doutrina como ele absorveu e transforma a sua vida como ele transformou, isso é um fenômeno. Porque a maioria de todo mundo, Flávio, pode entrar no espiritismo. Mas o espiritismo não entra em todo mundo. Há pessoas que são impermeáveis. É como se eu pudesse pegar um copo, um teste assim, pegue um copo de água, jogue uma pedra dentro. Depois de 2 minutos, tire a pedra. Como é que ela está? Toda molhada por fora. Quebre a pedra, ela está inteiramente árida por dentro, seca. Porque a pedra não é porosa. Ela está mergulhada na água, mas ela não consegue se deixar molhar por dentro, porque ela é impermeável. Muita gente é pedra. Pegue uma barra de giz, pegue um pedaço de gesso desses do teto e jogue dentro de um copo de água. Dentro de minutos o gesso, a barra de giz, se dissolve, porque ele é poroso. Ele se dilui e ele passa a fazer parte do meio em que ele está inserido. Nós deveremos ser pessoas porosas, porque o Espiritismo é uma água lustral, que desceu das fontes da vida maior, pelo túmulo, e falando pela coordenação de Allan Kardec na França, da segunda metade do século XIX, veio nos dizer o óbvio, que a gente não queria ouvir dos profetas e dos antepassados que falaram. A vida continua, o berço não é o começo da vida, nem o túmulo é o final. O berço é o mergulho no corpo. O túmulo é a saída da carta do envelope de ossos. O envelope vai para o monturo. A carta vai para o livro de Deus, compor o livro da vida. Dessa maneira, homenageamos Divaldo Pereira Franco pela passagem dos seus 93. Como eu disse hoje de manhã na mensagem que mandei para ele, eu desejo que ele chegue pelo menos aos 100 anos. Que tenhamos ele mais 7 anos entre nós, falando,
mesmo que de suas mãos venerandas e incansáveis não venha mais nenhum texto mediúnico. Não é importante que quem tem 265 livros já tem material suficiente para ele passar o resto do ano pleno. Eu não preciso mais de material, nem de Chico, nem de Divaldo. Entre os dois, eu já tenho 700, porque Chico psicografou 503, Divaldo 265. Coloque aí há mais de 700 livros, quase 800. Se eu passar a ler um por mês, eu passo 800 meses lendo, praticamente uma reencarnação inteira só lendo. E agora eu devo estudar esse material. É a melhor forma de homenagear Divaldo, é estudar o que ele psicografou. Abrir um espaço, Flávio, para que você possa nos trazer alguma interrogação. Excelente, excelente, Marcelo. Uma das coisas que você pontuou, que me fez refletir muito aqui, foi esse aspecto de transformação e de iluminação operada na vida do Divaldo à medida em que ele ia produzindo a obra que fez, né? Eu costumo dizer que há uma mansão do caminho que ele carrega dentro dele ao longo dos anos e ao longo da construção da obra social e também doutrinária que ele realizou. À medida que ele foi fazendo a tarefa dele social, com criança, com os necessitados de toda sorte, e também com a iluminação de consciências pela palavra, ele também foi realizando uma construção interior que ele carrega e vai carregar para onde ele for, quando da sua partida. E eu também faço das minhas palavras que seja demorada essa partida, que não seja logo. E aí eu fiquei pensando aqui, Marcel, dentro desse raciocínio que você fez, eu fiquei pensando, outros médiuns com faculdade mediúnica bastante predominante, bastante ostensiva e contundente, surgiram na Terra, alguns que ficaram na história, outros não tão famosos, e que, do ponto de vista da faculdade mediúnica, se assemelha aos potenciais. O que fez Divaldo ser Divaldo, até examinando um pouco a biografia dele, porque o início da biografia dele não se caracteriza propriamente, a semelhança de Dona Ivone, por exemplo, numa saga missionária. Ele passava mal-estar, ele teve uma obsessão cruel, ele chegou a ficar às portas da ideação suicida por causa de um fenômeno obsessivo, e assim por diante. O episódio do Máscara de Ferro é muito conhecido, né, entre os espíritas, mas aquilo que ele fez da vida dele ao longo da trajetória dele, né? E aí eu lhe pergunto, Marcelo, você que tem realmente uma proximidade com ele, isso chama muita atenção dele. Eu, Marcelo, quando quando eu conheci Divaldo, teve até uma pessoa da Mansão do Caminho que trabalha na mansão, que publicou, que assistiu e que compartilhou um vídeo que recentemente o acervo histórico da Mansão do Caminho disponibilizou, e ela tirou a foto e mandou para mim. É uma palestra que ele fez em 2001. Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos, e eu apareço no público, eu nem sabia desse vídeo. E ela fotografou, e aí eu fiquei buscando, né, nos meus arquivos o que é que eu tinha. Infelizmente, muita coisa eu não registrei, mas eu me lembro que eu conheci Divaldo numa fita VHS. Os mais jovens, depois procurem no Google o que é isso. Uma fita VHS, onde eu vi uma palestra dele da década de 90 na Sociedade Hebraica do Rio de Janeiro. E ele falando sobre alienações mentais, né? E aquela palestra dele me impactou. Eu já estudava a codificação, mas os raciocínios que ele fez, a conexão com a literatura mediúnica de Chico e do próprio Filomeno sobre o tema me impactaram profundamente. E eu confesso que a partir dali ele se tornou uma das grandes referências, né, de minha existência em termos doutrinários, né? A sua lucidez, mas sobretudo o que eu percebo nos detalhes do Divaldo, Marcel, é que ele não é apenas um grande comunicador, um grande líder, mas nos detalhes do dia a dia, e você tem muito mais depoimento e relatos pessoais do que eu para falar, no dia a dia ele demonstra uma grandeza sem tamanho. Eu certa vez estava na Mansão do Caminho, ele acabou uma palestra e ele olhou para o companheiro que estava do lado, que é um companheiro, um amigo nosso em comum, do meio espírita, e ele humildemente perguntou: o que é que você achou? Tem algum erro? Tem alguma coisa para corrigir? Né? Ele,
aquela referência toda, ele sempre se colocava dessa forma, né? Sempre se coloca dessa forma. Eu lembro que Luciano dos Anjos, em um dos livros, disse: um dia eu visitei ele na Mansão do Caminho e ele me chamou para a mesa e, para minha surpresa, passou a palavra para mim. E eu fiquei desconcertado com aquela situação, como você falou aí na sua experiência. Então, esse Divaldo do dia a dia, que você deve ter muita riqueza para compartilhar, né? Muitas histórias, muitos episódios do cotidiano, é que demonstra a espiritualidade dele, assim, no trato com as pessoas, né, Marcel? Perfeitamente, Flávio. Na convivência, posso dizer que em 2015, 5 anos atrás, ele precisou viajar para um seminário em Fortaleza. E na ocasião não tinha ninguém para acompanhá-lo, porque a pessoa que ia acompanhar era Lucas Milagre, neto de Sueli Caldas Schubert e hoje funcionário da mansão. Mas o Lucas estava, na época, em vias de preparação para o casamento dele, não pôde ir. A segunda pessoa era o Dr. Juan Danilo, mas o Dr. Juan Danilo estava na época de mudança de Quito, no Equador, para o Brasil, e tinha viajado para pegar alguns objetos pessoais, a esposa, tomar algumas providências na única casa espírita do Equador, que funciona na capital e que ele fundou, o Grupo Espírita Joana de Ângeles. Então, o pedido de Divaldo recaiu em mim. Mas como era durante o dia da semana, terça, quarta e quinta, eu tive que pedir permissão ao desembargador do tribunal ao qual estava vinculado à época. E o desembargador, graças a Deus, espírita, teve um encontro com o Divaldo. Então o Divaldo olhou para ele e disse: só libere o seu assessor para viajar comigo, porque eu já na idade que então não posso mais correr risco de tomar uma queda, a primeira hérnia de disco já tinha se implantado, e depois chamaria as duas irmãs infelizes que vieram atormentar a vida dele até hoje, né? As hérnias. E aí eu viajei com ele, fui liberado 3 dias. Então estive próximo com ele, ficamos no mesmo hotel, em quartos diferentes. Eu ajudei ele a fazer o artigo dele para o jornal à tarde, a enviar pela internet. Eu tomei o lugar dele para fazer o mesmo percurso que ele ia fazer entre o quarto e o palco, para evitar que ele subisse e descesse escadas. Eu controlei o acesso de pessoas a ele, a questão de fotografia, que ele não aprecia o flash ligado, porque muito flash, isso acaba danificando a vista dele, então ele pede que todo mundo tire o flash, eu tive que avisar todo mundo que tirasse o flash. E aí controlei aqueles excessos de pessoas muito entusiasmadas, que se aproximam dele, e às vezes você pode correr até de derrubá-lo. E aí tivemos muita proximidade, porque fiquei no aeroporto de Salvador, no aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, e também no regresso, quando eu entreguei a Otaviano, filho dele, que foi recebê-lo. Então, ele me contou muitas histórias dentro do avião. Há determinados assuntos que não posso trazer à baila, porque são de natureza muito confidencial, de natureza muito pessoal. Se ele um dia vier a revelar, é uma questão dele. Mas eu vou fazer o papel de túmulo. Ou seja, vai morrer comigo certas informações que ele me contou acerca do movimento espírita, acerca de certas personalidades da história que merecem, por enquanto, serem resguardadas. Então, são histórias muito ricas que eu tomo para a minha própria edificação pessoal. E uma coisa é clara: Divaldo me disse recentemente que gostaria de ser lembrado pela persistência e pela perseverança. Ele pode até ter errado. Quem é que não errou na vida? Ele pode até ter se equivocado. Quem é que não se equivocou na vida? Quem tiver isento de erro, que atire a primeira tijolada, que atire a primeira pedra. Certamente, como moço, ele talvez tenha cometido algum deslize que ficou lá no passado, mas ele foi perseverante em tentar acertar. Então ele disse a um grupo de amigos que eu estava presente: recordem de mim como uma pessoa perseverante. Eu tentei acertar. Eu tentei seguir Jesus. Eu tentei me enquadrar na doutrina do Cristo e no pensamento de Kardec. Se não conseguir, o problema não é da doutrina, o problema é meu. Aliás, o problema é sempre do profitente. Nenhuma religião tem problema. Quem tem problema são os religiosos. Religião é uma coisa imaterial. A religião é um conjunto de princípios. E todo o conjunto de princípios das religiões na Terra é bom. Leia-se o Alcorão e você encontrará grande beleza. Leia o Torá de Moisés e ali está coisas lindas. Leia o Bhagavad Gita,
o Zen de Avesta, o Mahabharata, o Livro dos Espíritos, a Bíblia. Lê o que você quiser, está cheio de coisas lindas. Agora, os cristãos, os maometanos, os muçulmanos, os judeus, têm muitos problemas, porque não se consegue penetrar a essência da doutrina que se abraça. Muitos adeptos da nossa doutrina conhecem muito pouco o Espiritismo. Estão dentro do movimento, mas o Espiritismo não entrou nessas almas, porque eles não querem compreender, porque o Espiritismo tem um efeito colateral terrível, Flávio. É arrancar de você a culpa e instalar responsabilidade. Isso é péssimo. Porque enquanto eu sou culpado, eu posso terceirizar a culpa para Satanás, para o governo, o presidente da república é o culpado, o ministro tal, o prefeito, o governador. Eu boto a culpa no diabo, eu boto a culpa no obsessor. Eu terceirizo a culpa, porque tem lei de terceirização. Basta eu transferir para terceiro a culpa. Mas responsabilidade não tem como. Responsabilidade é sua. Se eu lhe peço um relatório, é você que tem que produzir o relatório, não terceiros. Porque é você que conhece a matéria. Se você não faz, negligente você é. Desidioso você é. Então você não é responsável, você é irresponsável. Então o Espiritismo vem trazendo a doutrina da responsabilidade, substituindo a culpa milenar, a culpa oriunda do paradigma de Adão e Eva, da mitologia de Adão e Eva, e naturalmente é uma doutrina que tem muitos simpatizantes, mas poucos adeptos. Os adeptos são poucos, os simpatizantes, os neófitos são muitos. Então se vê o diferencial da vida dele. Eu costumo dizer que depois que conheci o Espiritismo, eu, Marcel, nunca mais eu pude pecar em paz. Por quê? Porque é uma doutrina que, ao entrar-me na alma, despertou minha consciência. Então agora tudo que eu faço, a consciência acende um sinal vermelho. Como a me dizer, você vai fazer isso? E eu respondo com meu livre-arbítrio, vou. Você sabe as consequências disso? Sei. Se são ruins, você ainda vai insistir? Aí eu desisto. Então o Espiritismo não é uma doutrina consoladora. O Espiritismo é uma doutrina perturbadora. Por que ela é perturbadora? Porque ela arranca você da zona de conforto, arranca você das sombras e ilumina sua sombra, ilumina seu ego, para que você possa despertar o self. Você, como psicólogo, sabe muito bem disso. Só aqui é um aventureiro nessa expressão. O self deve vir à tona não para matar o ego. O ego deve estar a serviço do self. O self surge e domina a minha razão para educar, domesticar a fera que é o ego. A doutrina vem para nos educar, não para espiritizar. Ela vem para nos espiritualizar. É diferente. Espiritizar é tornar você espírita, lhe dar um rótulo. Porque eu, Marcel, não sou espírita. Eu estou espírita. Eu sou espírito imortal. Porque isso é minha essência. Fora do corpo, dentro do corpo, eu sou um espírito imortal. Nesta reencarnação, estou homem, estou advogado, estou funcionário público, estou proprietário de um apartamento. Tudo isso é estou, porque isso é transitório. Isso eu tenho momentaneamente e daqui a pouco sai de minha mão. O que é que eu sou? Um espírito imortal. Eu sou filho de Deus. Eu sou uma alma reencarnada na Terra, um aprendiz da vida. A doutrina me dá a dimensão da minha pequenez. E se eu concebo a minha pequenez, eu começo a ver o quanto me falta para ser um gigante. Ainda sou um pigmeu, mas vou lutar, e Divaldo se colocou nisso, de maneira tenaz. E para isso ele pagou um preço. Não formou família, não teve filhos biológicos. Suas noites foram indormidas atendendo a massa de aflitos. As inúmeras viagens, quanta gente já me perguntou, quando você vai à Europa, o pessoal lhe envia classe executiva? Eu disse, eu nunca nem entrei na classe executiva dos aviões da TAP, ou da KLM, ou da Lufthansa, das empresas que eu vou na classe econômica. Eu vou onde meus anfitriões me mandam, no avião que eles adquirirem.
E muitas vezes eu passei 5 noites na Europa sem dormir. Por quê? Porque os meus voos de deslocamento de um país para outro eram uma noite. Porque os voos noturnos, lá chamado Corujão da Madrugada, são voos mais baratos. Então os companheiros adquiriram nesses voos e eu me adaptei. Foram 5 noites sem dormir. Paguei o preço, mas que eu estava a serviço do Cristo. E aí, como você se referiu ao livro Paulo e Estevão, veio à minha cabeça. Qual foi o preço que Paulo pagou para levar a mensagem para os não-judeus, os gentios? Ele tomou açoite, ele passou 2 anos preso em Filipos, numa cadeia, ele foi picado de cobras venenosas, ele dormiu em grutas, ele dormiu ao relento, ele comia mel com gafanhoto misturado com farinha, era o alimento da época, e esse homem peregrinava a pé. Há informações de que Paulo de Tarso percorreu durante a sua vida 25 mil quilômetros a pé. 25 mil. Hoje eu vou de avião, já andei de trem-bala entre Viena, na Áustria, e Vorarlberg, um trem que vai a 250 km por hora. Passei pela cidade onde nasceu Mozart, Salzburgo, vi a cidade à distância e tenho vontade de um dia voltar lá para visitar o túmulo onde esteja Wolfgang Amadeus Mozart. Eu durmo em hotéis, eu durmo em residências com todo luxo, com ar-condicionado. De que é que eu posso me queixar? Se hoje, 2000 anos depois, eu tenho muito mais facilidade do que Paulo, do que aqueles apóstolos, aqueles homens que caminhavam por aquelas estradas ermas e áridas para levar a mensagem do Cristo. De que é que nós estamos reclamando? Eu não tenho direito de levantar a voz contra qualquer dificuldade que tenha. Seja você me para colocar a dormir num spa, numa pensão, num hotel de 5ª categoria, ali eu me recolho, agradeço a Deus, tomo meu copo de água e procuro repousar o máximo para no dia seguinte pegar a atividade, seja como seja, porque eu estou a serviço de um homem que morreu na cruz e mostrou que para os servidores dele não vai haver salário. Na empresa de Jesus, você sempre é admitido, tem sempre vaga, nunca falta emprego na empresa de Jesus, mas não tem salário. E mesmo que você caia, o patrão lhe reabilita para você continuar servindo. E se você cair de novo, o patrão lhe coloca. Mas nunca você é demitido. Quem se demite da obra e da empresa de Jesus é o próprio servidor, que dela se afasta para atender a estranhos interesses da estrada. Então faça esses comentários aqui para tentar clarear o seu posicionamento de como essa vida foi rica e continua rica. Agora paira uma dúvida. O que será do movimento quando Divaldo partir? É verdade, Marcel. E, Marcel, estamos aí já caminhando para o final, né? Eu vou passar você para as considerações finais, mas é tanto assunto, eu fico aqui lhe acompanhando, empolgado para agregar alguma coisa, mas eu gostaria de não passar por esse momento com você, e talvez você possa, mesmo que de maneira muito econômica, porque demandaria mais tempo, mas mesmo de forma sucinta, comentar uma coisa que me sensibiliza muito, que é o combate do qual Divaldo até hoje é vítima. Né? Divaldo é combatido não apenas por desencarnado, porque isso, na entrevista que você citou lá na Federação Espírita do Paraná, ele refere-se a algumas experiências nesse sentido, mas também é combatido por encarnados, por aqueles que antipatizam no meio espírita, por espíritas. As palavras dele, em alguns momentos, são distorcidas. E eu me lembro, Marcel, isso daqui não é nenhum segredo, porque agora já é revelado na biografia de Ana Lande, mas eu me lembro que você deve saber do episódio de 1961, 62, Opúsculo de Garça. Eu não vou aqui revelar e colocar todo o detalhe daquela história, porque é lamentável, e as pessoas ficam repisando esse momento que o próprio Divaldo teve a grandeza de ocultar. Só para o público em geral, eu quero dizer o seguinte, a amizade de Divaldo com Chico Xavier foi uma das coisas mais bonitas de parceria dos dois. Infelizmente, algumas pessoas, inclusive alguns companheiros de trabalho do próprio Chico, resolveu levantar determinadas intrigas, e à época houve uma espécie de rompimento, não por vontade dos dois, e Ana Lande coloca assim, que quando ele estava fazendo uma viagem turnê por Belo Horizonte, querendo passar em Uberaba para visitá-lo, sabendo do que ocorreu,
porque houve um grupo de espíritas que começaram a combatê-lo, e ele foi informado. Ana Lande escreveu assim: Divaldo teve uma sensação de que ele ia morrer, uma sensação que ele estava morrendo naquele momento. E esse episódio de 61, que se prolongou, ele se refere de maneira muito discreta. E a mim me admira muito, Marcel, ele ter ocultado o tempo todo, passado na época como se fosse alguém que plagiou as mensagens psicografadas por Chico. Esse assunto hoje já é público. Alguém que, na verdade, estava distorcendo, e não é verdade. E, para não entrar em polêmica, ele optou por um silêncio, que à época ele foi vedado da FEB nas suas psicografias, para amainar os temperamentos, e permaneceu em silêncio, demonstrando a sua grandeza moral. E o tempo fez justiça à tarefa dele e à grandeza dele como missionário, né? Eu queria que você fizesse as considerações finais e comentasse um pouco sobre essa grandeza dele nos combates. Isso você tem razão, e eu quero me valer aqui sinteticamente de que todo homem e toda mulher ilustre, toda pessoa que produz alguma coisa no bem, terá inimigos. Sempre você terá adversários. Mas o importante não é você ter adversários. O importante é você não ser adversário de ninguém. Porque se alguém é inimigo seu, de quem é o problema? É do inimigo seu. Ele não dorme, ele vai pegar varicocele, ele vai ter coceira, ele vai ter alergia, ele vai ter hemorroida, ele vai ter uma série de problemas, porque o ódio nele, a você, vai adoecer o organismo dele. Você dorme em paz. Mas quando você é que odeia e tem alguém como inimigo, o problema é seu. Então ter inimigos é normal. Ser inimigo e ser espírita é que é incompatível. E um filósofo do passado, não sei se foi Sêneca ou foi Aristóteles, afirmou: você quer se livrar dos inimigos? Você quer acabar com as críticas a seu respeito? Siga as seguintes regras: não faça nada, não pense nada, não diga nada e não seja nada. Na hora que você fizer essas 4 coisas, seus inimigos acabam. Você não vai ter mais inimigos na Terra. Basta que você seja a titica da bagaceira, das fezes, da bactéria, do cavalo, do bandido. Deu para entender, entendeu? Quando você for nada, um 0 à esquerda, além do 000, você nota que os inimigos vão bater em retirada, não fica um. Enquanto você produzir alguma coisa, enquanto você plantar uma flor, enquanto você estancar uma lágrima, ajudar uma criança, ajudar um velho a atravessar, ou um cego, um invidente, a rua, você terá quem lhe critique, quem lhe combata. É natural. Então, Divaldo tem muitos adversários. Eu fico sempre dizendo, coitados desses adversários. Porque qual é a finalidade do martelo? É fazer o prego ficar firme. Quanto mais o martelo bate no prego, mais ele entra na madeira e fica firme. Sem o martelo, o prego ficaria do lado de fora, não serve para nada. Então, Divaldo cresce na medida que o atacam. E ele vai progredindo. Então, faço homenagem ao homem cuja doutrina reformou, ao médium que se dedicou a vida inteira a socorrer os outros, à pessoa humana que renunciou a todos os prazeres típicos da matéria, casamento, filhos, viagem, lazer, para se dedicar de suas forças, ele e Tio Nilson, exclusivamente ao trabalho de dignificação de tantas vidas. Ele adotou 682 pessoas, registrou em cartório em seu nome. Nenhum biológico, mas 682 filhos adotivos. Tio Nilson, um número expressivo também. Quem é capaz de fazer isso hoje? Tem gente que não adota nenhum bicho, nem um hamster, nem um gato, nem um cachorro que vive doente pela rua. Imagine adotar pessoas, educar essas pessoas e fazer homens e mulheres de bem, não espíritas. Porque muitos não são espíritas, não militam na mansão, seguiram outras doutrinas. Mas o importante não é fazer de meu filho espírita, é fazer de meu filho ou de minha filha uma pessoa de bem, proativa na sociedade onde está inserida. Então a minha homenagem a ele,
a minha gratidão a você e ao FEIS por ter aberto essa possibilidade, esse canal para a gente dialogar nesses dias de impossibilidade presencial. Desejar a todos votos de muita paz, que todo mundo permaneça em casa, que sintonize com as autoridades sanitárias, públicas, de saúde, até que o momento seja adequado para que a gente sair, porque o abraço que eu não estou lhe dando agora, Flávio, vou lhe dar. Não seja nesse momento. O abraço virá. Por enquanto, é cotovelo com cotovelo, né? O olhar com olhar, mas depois a gente se encontra. Depois a gente se abraça e tira todo o atrasado. Funde o perispírito no outro. Porque quem se ama, quem se gosta, não tem distância. Nem a morte mata os afetos. Pelo contrário, quem parte aguarda quem vai partir para receber em cânticos de louvores, como diria Alta de Souza. Rasgaram-se os véus da noite. Novo dia amanhece. Viajor, descansa em prece, ao lado da própria cruz. Porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado. Marcel, muito obrigado. Foi excelente. O Instagram já está notificando que a gente tem 40 segundos. Gostaria de expressar, e eu posso dizer em nome do Sheila, expressar a minha gratidão. Esse vai ser um conteúdo que a gente vai tentar salvar e colocar, hospedar no YouTube. Agradeço a todos os comentários carinhosos com relação à minha pessoa e também com relação ao Marcel. Muitas referências, pessoas que te conhecem, que te recebem em algumas cidades, em algumas regiões. Dizer até a próxima, se Deus quiser. Próxima semana a gente vai estar com um convidado falando sobre a obra mediúnica de Zilda Gama. Um abraço a todos. O Instagram já está aqui dizendo 10 segundos. Um abraço a todos. Muito obrigado. Grande abraço. Muita paz. Felicidades a todos. Tchau, tchau, Marcelo. Um abração.